Vamos falar sobre os prós e os contras da autorização de residência da CPLP em uma semana agitada como essa que se passou, onde saíram novos comunicados ali em relação a viagens. Convidei aqui a doutora Edilene Gualberto, então, para a gente conversar sobre o assunto e ela explicar para a gente tudo que sabemos até o momento sobre essa autorização. Vamos falar sobre as coisas boas e as coisas nem tão boas assim, para te deixar por dentro de tudo. Doutora Edilene, seja muito bem-vinda, tudo bem com a senhora? Muito obrigada, Ana. É sempre um prazer contribuir, sempre um prazer estar aqui e trazer boas informações. Temos muitas dúvidas de tanta gente e hoje vamos ajudar a esclarecer algumas delas. Vamos lá, então. Vamos começar pelas boas. Eu já posso trazer aqui uma informação. Eu trouxe recentemente aqui no canal que mais de 110 mil autorizações da residência da CPLP foram emitidas aí em 2 meses, né? O sistema entrou no ar no dia 13 de março, então 2 meses, mais de 110 mil pessoas autorizadas a residir legalmente aqui em Portugal. Isso não tem como É, negar, né? Essa regularização em massa foi muito, muito importante para quem está aqui, né? sim, sim, foi um processo ágil, né? Achei que o governo agiu muito rapidamente e resolveu um problema bem antigo de muitas pessoas. Então, pode ter os seus problemas, mas não podemos negar que isso facilitou a vida de muita gente e dos próprios sistemas portugueses, que estavam bem sobrecarregados. Então, esse, sem dúvida, é um ponto muito bom, muito importante do que veio aí para a RCPLP. Vamos falar então de outras, né? Outras situações. O que a senhora considera aí como fundamental? O que você acha de muito bom que aconteceu com a RCPLP? Olha, uma primeira coisa, né, inclusive nós estávamos falando aqui sobre essa questão burocrática. Eu acho que foi um processo que desburocratizou muito, né? Então, para algumas pessoas, teve uma facilidade muito grande. Veja, a pessoa conseguiu pedir online, a pessoa só pagou 15 euros, ela evitou uma entrevista no CEF, que às vezes a gente fica horas lá esperando e depois sendo atendido. Uma fila gigante de documentos que você precisa providenciar para levar. Comprovativo de meio de subsistência. Então você entra com o pedido da R da CPLP e você está livre disso. Então, Uhum. essa foi uma das coisas que eu achei que facilitou muito para as pessoas e que trouxe muita vantagem. De certa forma, a pessoa está legalizada no país com esse documento. Então, ao ter esse documento, ela pode trabalhar, ela pode estudar, então ela pode entrar e sair do país. Então, principalmente, as pessoas estavam aqui com manifestação de interesse, poxa, eu não posso voltar para o Brasil. Enquanto isso não for aprovado, eu não tiver uma autorização de residência, eu fico 2 anos preso aqui em Portugal. Com a autorização da CPLP, Portugal te deixa voltar. Então, você pode ir e voltar. Não necessariamente você pode ir para todos os países, você tem que ver a regra de cada país. Mas para o seu de origem, por exemplo, se você tiver um visto de turista para um outro país, você pode ir e voltar. Então, isso para mim foi muito benéfico, trouxe um benefício muito grande para as pessoas. Ah, tem muita empresa que não contratam se não tiver autorização de residência. Pronto, você resolveu um problema, você vai conseguir ser contratado por essa empresa. Instituições de ensino, que eu já li, já ouvi alguns relatos, as pessoas já trouxeram para mim, que algumas instituições de ensino estão exigindo que a pessoa tenha autorização de residência no país. Pronto, você resolveu um problema, você vai ter uma autorização de residência. Então, eu acho que há benefícios, eu tenho algumas restrições, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu acho que, de modo geral, trouxe um benefício, principalmente pela rapidez com que isso pode acontecer. Ou então, só agora a senhora já falou, desburocratizou, né, rápido, o acesso ali à autorização de residência, né, a promessa que sai em 72 horas desde que você paga ali o seu boleto, então você já está autorizado a residir legalmente no país. Tem a questão, então, de poder ir e voltar para Portugal, então, os brasileiros, né, que querem lá ver a família, precisa resolver alguma coisa no Brasil, pode voltar. Isso acontece para todas as pessoas da comunidade de países de língua portuguesa, né? E também essa questão de poder estudar, então, trabalhar e estudar no país. Sim, sim. Para mim são pontos muito importantes.
São pontos que as pessoas precisam levar muito em consideração, porque faz toda a diferença. Faz toda a diferença para quem está vivendo aqui. Faz toda a Uhum. diferença no seu processo. Porque eu já me deparei com muitas pessoas frustradas e até voltando para o Brasil, porque não aguentava mais, não ter documento, não poder entrar e sair, não conseguir algumas coisas do país. Um outro ponto, Ana, o número de utente. A maioria dos centros de saúde só emitem quando a pessoa já tem autorização de residência. Ou seja, você já pode pedir o número de utente, ter desconto em medicação, tentar conseguir um médico de família, tentar passar numa especialidade médica com o número de utente. Uhum. Certo. Então, Aquela são questão benefícios aí que as pessoas por conseguem ter. enquanto, Alguns só coisas subsídios, boas. subsídios, abono escolar, você só consegue tendo autorização. Consegue com essa autorização. Sim, é verdade. Subsídios tem que ter ali a residência. Chegou a ter uma lei ali durante a pandemia, onde as pessoas com a manifestação de interesse conseguiam também tirar o subsídio, né? Receber o subsídio, mas ela já não está mais valendo e apenas quem tem a residência que tem direito a receber. E o número de utente também teve uma lei que abriu essa possibilidade. Eu sei que alguns centros de saúde mantiveram, mas são pouquíssimos. Dos relatos que eu recebo, raramente um centro de saúde hoje emite um número de utente sem ter autorização de residência, como acontecia antes da pandemia. Uhum. Então, isso, só pontos bons aí a favor da RCPLP. E me diga uma coisa, ela funciona ali para ter acesso à residência permanente depois de 5 anos aqui em Portugal? Boa pergunta, Ana. Sim, apesar de não ter a mesma validade do título de residência tradicional, porque ela não tem, a R da Hum. CPLP é válida por 1 ano, prorrogável por 2, mais 2, até dar os 5, enquanto o título de residência tradicional, ele tem uma validade de 2, prorrogável por 3, e se for estudante de um curso de 3 anos, por exemplo, ele já pode que a primeira saia com 3 anos, então é um diferencial do título que a R da CPLP não tem, mas ainda assim, depois de 5 anos com ela, pode pedir o título permanente, que é o que todos os outros com outro título também têm direito. 5 anos legalizado no país, tem direito ao título de residência permanente. E E posteriormente? Hum, nesse mesmo período, a pessoa pode pedir a nacionalidade. a nacionalidade portuguesa por tempo de residência, então a RCPLP também dá direito disso. Também dá direito a isso. Ótimo. Agora vamos falar sobre carta de condução. A RCPLP permite a troca da carta de condução da CNH, por exemplo, brasileira, para a carta portuguesa? Permite, Ana. Nós percebemos que o IMT ainda está meio perdido. E também não reajustou a sua legislação, não vimos uma mudança das regras. Mas nós já sabemos, por todos os relatos, tudo que já foi dito, que é possível. Então a gente sabe que algumas pessoas ainda estão enfrentando alguma burocracia, mas ela é possível fazer a troca porque ela é válida como uma autorização de residência. Se a regra para carta de condução era ter uma autorização de residência válida, essa é válida. Entendi. Para Portugal, essa é uma autorização de residência completa? O que a senhora acha sobre isso? Dentro de Portugal, você vai ter os direitos que uma autorização de residência de cartão, por exemplo, teria? Sim, sim. De Uhum, maneira geral, de maneira ampla, ela concede todos os direitos. uhum, Então, o que para mim a gente pode até dizer que seja um contra é o fato de ser em papel. uhum, Então, isso sim, ele não é válido como um documento de identificação. Você tem que andar com o seu passaporte junto. Ele não tem foto. Então, não dá para dizer que você é você só com aquele papel. uhum, Então, isso é uma coisa ruim. O que a gente pode dizer? A gente sabe também que nem todas as instituições já conhecem ou reconhecem a autorização da CPLP. A gente já sabe também que nem todos os órgãos públicos aqui já conhecem ou reconhecem essa autorização. Nem todas as empresas estão adaptadas.
Então, a gente sabe que pro dia a dia vai levar um tempo para que isso seja familiar para as pessoas. Então, não podemos dizer que as pessoas estão familiarizadas com esse documento, porque é muito novo, né? Então, como você estava falando, Ana, 2 meses e cento e poucas mil pessoas pediram, mas são apenas 2 meses por um Uhum, país inteiro ter conhecimento? Não tem. Nós somos estrangeiros e nos interessamos por esse tema. O português não. Então, até que chegue nele essa autorização, que ele descubra do que se trata, que vai levar um tempo. Por quê? Porque ele está acostumado com um modelo de documento, que é padrão na União Europeia, inclusive. E não é o que acontece com esse documento. uhum, Então, as pessoas encontram aí alguma dificuldade. Mas que pode, pode. Né? A lei entendi. diz que isso é uma autorização de residência. Eu estou autorizado a viver em Portugal. E se eu estou autorizado a viver em Portugal, legalmente, eu passo a ter vários benefícios e vários direitos. E já que entramos, então, nessa parte dos contras, né, do que seria ainda uma situação que não está muito bem resolvida, temos essa questão, então, das empresas ainda não estarem familiarizadas. Eu tenho relatos aqui em comentários em que as pessoas falam, olha, a empresa me pediu uma manifestação de interesse, mas eu já tenho autorização de residência, ela ainda não conhece esse papel. Infelizmente, essa situação ainda ocorre, é muito recente, né? Mas, Há Ana, eu alguma vou te dizer indicação uma disso? coisa. Uhum, Mesmo com o visto, acontece a mesma coisa. A manifestação de interesse é tão conhecida no país que você chega aqui com visto e a empresa fala para você: não, mas você tem que estar entrada na manifestação de interesse. Você fala, mas como assim? Eu fiz de tudo, eu gastei, eu investi, eu tirei o visto, eu esperei no Brasil por esse tempo, eu cheguei aqui legalizado para você me pedir uma manifestação de interesse. uhum. E há alguma indicação do que fazer nesse caso? Mostrar a lei, mostrar a sua É isso. documentação? Então, a primeira coisa é mostrar o próprio documento. Fala, olha, você vê isso aqui? É um documento válido do governo português, é uma autorização de residência baseado no acordo de mobilidade dos países do CPLP. Então, eu não tenho como fazer uma manifestação de interesse se eu já tenho uma autorização no país. A manifestação é para quem quer ter uma autorização. Eu já tenho. Uhum, Então, você precisa explicar para quem faz a contratação que não é possível entrar com manifestação de interesse e nem faz sentido, ainda que seja possível, não faz sentido entrar com uma manifestação de interesse se eu já estou legalizado. uhum. Eu vejo que isso acontece mais nas pequenas empresas, nas empresas familiares, as grandes empresas, onde tem ali um setor de RH, e parecem já estar, né, por dentro realmente de como está o funcionamento disso, mas ainda vejo uma falta de conhecimento mesmo, É, né, dessas empresas. eu acho que aquelas empresas que estão habituadas a contratar estrangeiros, então, por exemplo, eu moro aqui na Trofa e aqui tem bastante fábrica. Então, aqui na fábrica tem bastante consultoria de recrutamento, né? Faz as Uhum, contratações. Estão acostumadas com brasileiros, com outros estrangeiros. Aqui tem muito indiano também, aqui na Trofa. Então, eles estão acostumados com os estrangeiros. Então, estes acabam ficando mais por dentro aí dessas questões. Mas nem todas, nem uhum, todas. Então, por exemplo, eu soube recentemente que tem algumas empresas que não estavam renovando o contrato das pessoas com autorização da CPLP. Ou a pessoa está na terceirizada, e, em geral aqui tem uma vantagem, eles absorvem os terceirizados nas empresas. E as empresas não iam absorver porque a autorização era da CPLP, ia manter pela terceirizada, porque a empresa ainda não reconhecia. Então, você tem algumas questões aí ainda patinando. Ah, a questão das férias. Ah, então quem já está legalizado, já está no sistema, já vai ter férias. Mas o que vai fazer com quem ainda não está no sistema, com quem pegou autorização do CPLP, ou com quem tem manifestação de interesse? Eles ainda ficam muito perdidos. uhum, entendi. E de outro contra, que a senhora citou também, é que, por mais que tenham os mesmos direitos de um título de residência
Aqui para Portugal ainda tem a situação de não ser ele é um papel, né? Sem uma foto, então por isso precisa andar sempre com um passaporte, já que ele não é logo de cara ali uma identificação, né? Não dá para Exatamente. fazer isso. E essa questão do prazo, que acaba que a renovação tem um prazo diferente de um título de residência. Exato. Um mais dois, enquanto o outro pode ter dois mais três. Entendi, certo. Agora vamos àquele assunto polêmico que falamos bastante nessa última semana, que são sobre as viagens. Vamos falar sobre as viagens no Muito. espaço Schengen, no bloco ali de países onde permitem ali a livre circulação, né, onde Portugal faz parte, Espanha, França, Itália, enfim. Bom, houve ali um aviso, né, do Alto Comissariado, nós fizemos o vídeo aqui, no Instagram a gente publicou bastante coisa, falando que não seria garantida, né, a segurança ali de que a pessoa com a RCPLP poderia viajar para esses países, e elas não estariam garantidas ali a cobertura de que, olha, você pode ir, viajar, voltar para Portugal, está tudo certo. Essa ida e volta para Portugal, a senhora já falou que é permitido, né, aqui, reconhece a RCPLP, claro. Mas esses outros países, o que que a senhora tem a dizer sobre isso? É assim, uma coisa que é importante e que tem gerado muita confusão. Então, por exemplo, eu tenho um visto de turista para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai me deixar entrar com esse visto, porque eu já tenho um visto aprovado por eles. Então, os Estados Unidos vai me deixar entrar, eu vou poder entrar. E Portugal vai me deixar entrar na volta, porque eu tenho uma autorização de residência portuguesa. Então, eu vou Uhum, poder ir e voltar. Aí, eu sou do Brasil. Eu também posso entrar, porque eu sou uma cidadã brasileira, eles não vão me barrar. E aí, eu posso voltar para Portugal, porque eu tenho. Agora, eu quero ir para a Suíça, eu quero ir para a França, eu quero ir para a Irlanda. Nós estamos falando de países da União Europeia e do espaço Schengen. Não necessariamente um faz parte do outro. Então, uhum, estes países, as pessoas confundem muito, porque eles acham que tem uma autorização em Portugal e que então ele está livre para andar pela União Europeia e pelo espaço Schengen. E o espaço Schengen pior ainda. Por quê? Porque o brasileiro não precisa de visto para fazer turismo no espaço Schengen. Então, isso vira uma confusão. Vamos tentar ajudar aí as pessoas. Então, a primeira coisa, vocês precisam distinguir o espaço Schengen da União Europeia, que também é uhum. diferente da Europa. A gente precisa distinguir essas coisas. No espaço Schengen, os brasileiros podem ficar 90 dias dentro de 180, sem visto. Então, num período de 6 meses, eu posso ficar 90 nos países do espaço Schengen. Passou deste período, eu posso ser considerado uma pessoa ilegal nesses países. Eu entrei em Portugal em 2022, tenho a minha autorização da CPLP agora e fui para a França. Então, vamos dar um exemplo aí de que Pedro foi para a França nesse sentido. Chegou na França, a França barrou. Barrou e falou: Olha, Pedro, aqui você não fica, porque você já passou do período permitido do turista dentro do espaço Schengen. E ele diz: Mas eu tenho uma autorização de residência em Portugal. E a França diz: Eu não reconheço esse documento. Ele não tem o padrão da União Europeia. Então, eu não te reconheço como um residente legal em Portugal. Para fins de passeios, você pode estar legal lá, mas para fins de estar na Espanha, você não cumpre os requisitos de brasileiro que só pode estar no espaço Schengen 90 dentro de 180. Esse assunto é realmente assim, eu tenho um monte de comentários aqui nos vídeos anteriores falando, mas como eu sou brasileiro, não estou nem aí com autorização de residência, porque eu não preciso de visto para entrar, ou meu amigo entrou, eu já entrei. Enfim, tem muitos casos de pessoas que viajam e que eu, por exemplo, já viajei vários países aqui do espaço Schengen e em poucas vezes eu fui solicitada a minha autorização de residência. Eu entrei e não apresentei documento nenhum, né? Sim. Mas, por exemplo, eu também posso trazer uma experiência em que eu mostrei meu passaporte, a pessoa olhou, tá, mas você deu uma entrada em Portugal em 2021, foi quando eu vim morar aqui em Portugal. Cadê a Tá sua vendo? autorização de residência?
Então, eu precisei apresentar minha autorização de residência para falar que eu não estava de maneira ilegal, né? Porque senão ele poderia falar: eu não sei se você está morando aqui na Espanha ou na França ou qualquer desse lugar ilegal, ou se você está morando em Portugal ilegal. De qualquer forma, se você não tiver autorização de residência dentro do formato reconhecido pelo espaço Schengen, pode ser um problema. Sim, sim. E aí vem uma outra coisa. Dentro do espaço Schengen, você corre menos risco, porque em tese não tem imigração. Nós viajamos dentro do espaço, entramos e saímos, sem imigração. Então você tem menos risco, né? Você apresenta o seu passaporte para a companhia aérea e só. Pronto. Aham. Agora, existem os países da União Europeia. Então, uma experiência pessoal que eu tive foi na Irlanda. Eu cheguei em Dublin, para ir para Dublin, inclusive, para sair de Portugal. Já tive A que fazer Irlanda faz imigração, parte da União Europeia, mas não faz parte do espaço do Schengen. espaço Schengen. É Isso. isso. Então, já na saída aqui, o agente do CEF no aeroporto já me pediu um documento. E aí vem uma outra coisa. Eu apresentei o meu passaporte e o meu cartão de cidadão. Que na hora ele disse para mim: esse documento não serve para você viajar. Onde está a sua autorização de residência? Inclusive, deixei até o documento aqui, Ana, porque ele diz: Uhum. não serve de documento de viagem. Olha, então esse era um ponto que estava aqui e eu já vi muita coisa, né, contraditória em relação a isso. Já vi pessoas falando que serve. Nós citamos sobre o cartão cidadão específico em relação ao Estatuto de Igualdade, que a gente também pode falar sobre isso, para Sim, brasileiros, esses são só para brasileiros e não para os outros cidadãos de países de língua portuguesa, certo? é isso mesmo. E assim, Ana, em relação a esse caso, inclusive, quando eu cheguei em Dublin, teve o mesmo questionamento. Então, nós tivemos que Hum, explicar que nós vivíamos legalmente em Portugal e tivemos que apresentar um documento oficial. Lá em Dublin, eles não me questionaram se era cartão de cidadão, se era autorização de residência. Para ah, Dublin, o que ele queria saber é que eu estava dentro da União Europeia legalizado. Falei, não, nós vivemos lá, né? Então nós temos documentos e apresentamos o uhum, que tínhamos. Mas uhum. para sair aqui em Portugal, foi muito importante. Ah, então, em Dublin mesmo, você mostrou ali o seu cartão cidadão, esse do Estatuto de Igualdade para brasileiros, e não solicitaram a Nos- AR. Não, mas Mas aqui, nós tínhamos a R do marido, a R do filho, estava tudo no meio. aham, Então, assim, nós mostramos tudo que a gente tinha. Eu, Edilene, particularmente, estava sem autorização de residência. Pedi para o hum, agente do CEF consultar no sistema, porque eu sei que ele pode consultar. Mas se ele aham, quisesse me barrar e dizer, olha, eu não vou te liberar, não vai para Dublin, porque ele eu não não me sei o que vai liberava. acontecer no outro país, né? Exatamente. Aí eu falei para ele, olha, você pode consultar, pode. Você vai ver que eu tenho autorização aqui, válida até tanto. E eu tinha a Uhum. imagem do documento. E ele falou, sim, sim. Entrou no sistema, falou, tá ok, mas já sabe, para sair Para do país, viagem. você precisa Uhum. da sua autorização de residência, não seu cartão de cidadão. Ah, então Então, eu isso não já posso te esclarece dizer algumas se informações. lá em Dublin eles me deixariam entrar só com o cartão de cidadão, que está escrito, não é válido como documento de viagem. É um Uhum, risco. uhum, exatamente. Então, para deixar isso muito claro, eu cheguei a ler coisas e ouvir coisas de que o cartão cidadão pelo Estatuto de Igualdade para brasileiros, ele não seria liberado para viagem, isso está escrito no cartão, como um documento único no sentido igual para os portugueses. Os portugueses basta mostrar ali o cartão cidadão nos aeroportos daqui eles mostram que eles são cidadãos portugueses e está liberado. Mas Exato. para brasileiros, sempre há um risco, então, do país solicitar a autorização de residência também. Né? Então, ele teria que ser mostrado o cartão de cidadão, o passaporte, e ainda assim ter a autorização de residência ali junto, porque pode ser solicitado isso, no Sim, nosso caso de brasileiros. sim, sim. E como a da CPLP não é um padrão europeu, é o risco Uhum, da pessoa não conseguir entrar ou não conseguir sair. uhum.
Entendi. Isso foi muito conversado nessa última semana, porque pegou muita gente de surpresa. Várias pessoas falaram: mas já esteve o tempo inteiro essa informação na lei, mas, como também trouxemos aqui no canal, o próprio diretor do CEF comunicou que serviria para viagens no espaço Schengen. Então, no que acreditar, né? No que você vai para qual Hum. lado? E aí a É, situação não deram garantias de que a viagem está liberada, né, para espaço Schengen, de que você não vai ter nenhum problema, como é o caso do mas título de residência. agora, nessa última semana, eu achei que ficou muito claro. Então, Uhum. agora, se a pessoa quiser arriscar, vai arriscar muito Por ciente. conta Então, dela. antes tinha uma coisa que estava duvidosa. Hoje não tem Uhum. mais dúvida. Hoje Uhum. já foi dito, não vale. Então, até que haja uma outra decisão igual, até que saia uma notícia igual revertendo isso, para mim está muito claro, não é válido. Sim. Eu concordo que eu também. A pessoa tem que saber que ela está por conta, né, pelo risco dela. E que, claro, muitas pessoas vão fazer as viagens e também não serão solicitadas nenhum documento ali, né, de autorização. Como eu falei, eu já fiz muitas viagens por aqui em vários países e eu só fui solicitada aqui na Espanha, nossa vizinha, e que, né, recebe Olha aí, muitos olha aí, portugueses e recebi ali, mostrei o passaporte, ela falou, não, mas já está com a data de 2021, então eu quero ver a sua autorização de residência, senão você não vai entrar. Então, assim, olha foi só. bem taxativo, né? E Espanha, que a gente vai aqui de carro, vai e volta, e E que, aconteceu em isso por lá. tese, Então, não tem não tem nenhuma garantia. fronteira. Exatamente, exatamente. Então, tem que tomar esse cuidado, tá? Eu sei, eu já fui, meu amigo já foi, conheço um monte de gente, mas sempre há o risco de você ser o selecionado ali para mostrar e, Exato. e não ter as garantias disso. Bom, acho que está bem explicado sobre esse tema. Vamos para mais um contra. Nós Meu falamos então microfone, aí, meu fone até caiu aqui. vamos para mais um contra que nós falamos então aí que permite a troca, né, da carteira da CNH, da carteira de motorista para carta portuguesa em Portugal, mas para carta de condução em Portugal, mas queria ver então a respeito dos caminhoneiros, por exemplo. A gente também tem um monte de caminhoneiros aqui nos nossos seguidores mandam um monte de comentários. Como fica essa questão de poder viajar para a Espanha, para a França, né? Fazer as entregas lá, trabalhar aqui em Portugal, mas fazer com a autorização da residência não tem garantia. A grande questão é, ainda que a gente já saiba, que já tenha sido amplamente divulgada a possibilidade da troca da carta de condução para tirar que você tinha pela portuguesa, apesar disso, você, se não tiver uma autorização para estar em outros países, não adianta. É importante lembrar, quem é motorista profissional precisa cumprir os requisitos, então tem os cursos. Então, se você vai ser Uber, você tem que pensar no TVDE. Se você é motorista de caminhão, você tem que pensar no certificado, na CAM. Então, você tem que ter isso em mente. Então, essa é uma primeira coisa. A carta para vocês podem não ser assim tão automática. Tem que ver, Uhum. ou troquei a carta, mas não necessariamente vou poder dirigir como motorista profissional. Aí eu tenho a carta de condução, mas para dirigir como caminhoneiro, eu preciso fazer a certificação. Então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa uma coisa é você ter autorização e carta de condução e dirigir dentro de Portugal. Outra Uhum. coisa é você ter uma autorização da CPLP que não tem validade em outros países, e aí você pegar o seu caminhão e ir para a Espanha, ir para a Alemanha, ir para a França. Você não estará legalizado nesses países se você passou do período de turista brasileiro. Que seriam aqueles 90 dias que a senhora citou anteriormente. Exatamente, Aham. exatamente. Então é importante entender, a empresa é espanhola, então o que que ela precisa fazer para ela ter você como motorista lá? Ela tem que ter Uhum. legalização dentro da Espanha, né? Então é essa a questão. Você pode ir e voltar? Pode, mas você só tem uma autorização em Portugal, você já sabe disso. Se você for parado numa blitz, por exemplo, você não tem autorização para estar na Espanha. Exato. E aí entra naquela situação de não estar garantido ali, de poder circular naquele Entra no lugar com risco. aquela autorização.
entra Será no que risco. há uma possibilidade na renovação, serem emitidos títulos de residência? A senhora acredita que existe, assim, essa possibilidade, ou vai ser para Olha, sempre papel até que tenha residência permanente? Dá para Portugal chutar sobre isso? tem evoluído em muita coisa, né? As coisas têm acontecido de uma maneira muito rápida, até para a proporção e para o tamanho do país. Mas tem tanta coisa ainda para ser feito e para ser mexido, que eu não acho que isso seja uma prioridade. Uhum. A gente vai É. ter que esperar essa saída total do CEF, a entrada total da agência nova, ver como é que vai ficar o volume de estrangeiros. Eu não sei qual é a sua impressão, mas eu já tenho a sensação de que já não vem mais tantos quantos vieram nos últimos Uhum. anos, já diminuiu um pouco isso. Então, assim, Uhum. se talvez nós tivermos uma população menor, uma quantidade menor de estrangeiro para que eles tenham que legalizar, eles consigam passar para um segundo passo. Mas, por enquanto, eu não vejo alternativa. Eu não vejo nem Uhum. a possibilidade da autorização da CPLP ser liberada imediatamente para todos os turistas de países da língua portuguesa. Não vejo previsão para isso, porque eu não acho que isso seria coerente com as políticas atuais de legalização. E não vejo uma forma rápida disso ser trocado. Eu acho que para chegar nesse documento, o país já teve que fazer um progresso muito grande em diversos sistemas, que ainda não está totalmente preparado, né, Ana? Uhum. Quantas pessoas aí não estão conseguindo pagar? Quantas pessoas cancelaram a manifestação de interesse, pediram autorização da CPLP e ficou sem nenhuma das duas? Uhum. E eu tenho o número dessas pessoas aqui, olha. O ministro da Administração Interna citou essa semana, né, que foram mais de 110 mil autorizações já emitidas em 2 meses e que há cerca de 7 mil processos ainda em andamento, ou travados no sistema, ou aguardando ali aquele prazo para o pagamento. Então, é uma quantidade muito grande aí de processos que ainda estão sendo resolvidos, né, que É o isso, a gente está sistema falando ali em torno bloqueou. de 7%. Exato. Então, assim, é uma grande quantidade. É tudo novo demais. O sistema também é novo. Então não dá para esperarmos grandes coisas num período tão curto. São 2 meses. Uhum. E para essas pessoas que estão ali com esse problema no sistema, né? Sumiu já a manifestação de interesse e não consegue ou emitir o pagamento ou pagou, mas os dados sumiram. O que fazer? Tem É, uma sugestão? a sugestão é que essas pessoas enviem e-mails para o CEF, façam ligações ou tentem ir presencial. Uhum. Por quê? Porque é importante saber como é que eles estão no sistema do CEF. É importante saber o que aparece ainda para o CEF. A manifestação foi mesmo cancelada? Aparece cancelada no sistema? A Uhum. autorização de residência da CPLP aparece? Não aparece? É importante que a pessoa entenda como é que está o processo dela e que ela notifique, que ela informe, diga, olha, para mim sumiu, né? Para que ela entre nessa etapa de constar dos números do CEF, ela tem que entrar nesse ranking, né? Uhum. Olha, nós sabemos que existe essas 7 mil e poucas pessoas que estão em processo. Essa pessoa está nesses 7 mil, ela tem que estar, senão ela não vai ter a situação dela regularizada. Então, ainda que seja difícil, a sugestão é fazer contato com o CEF com insistência para entender como é que está o caso dela. Sabemos que o contato com o CEF realmente não é fácil de conseguir. Acho que a Sim, primeira sim. coisa é, pelo menos, mandar um e-mail para você poder ter aquilo ali registrado também, né? Pedir, Registrado para ter sou como oficial, né? advogada. Está escrito, está Aham. escrito. Notifica pelos correios, entrega com aviso de recebimento, deixa por Uhum. escrito, detalha tudo, né? Coloca neste dia de entrada da manifestação de interesse, neste dia eu pedi o cancelamento, detalha tudo. Por quê? Sim, Porque eles precisam ter isso registrado. Fala, olha, eu te avisei, não estou aqui, legal. Eu exato. fiz os processos que vocês dizem, mas não deu certo. Exatamente. Bom, falamos sobre prós e contras da AR, CPLP especificamente, mas eu quero ampliar um pouco essa conversa e trazer aqui sobre o acordo da CPLP. Aquele acordo que foi assinado há 2 anos atrás, que no ano passado entrou em vigor finalmente, né, a mobilidade. Nós relatamos tudo aqui, já conversamos com a doutora Edilene Galberto em várias situações sobre isso, e aí eu quero saber, e a RCPLP, ela serve para solicitar o Estatuto de Igualdade,
no caso dos brasileiros, queria que a senhora falasse também um pouquinho sobre esse assunto do estatuto, que a gente tem muita curiosidade de saber. Ana, é importante lembrar que o Estatuto de Igualdade de Direitos é para brasileiros. Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres. É um acordo Brasil-Portugal. Então, não entra para todos os países da CPLP, o que é uma pena, mas é a realidade. Então, é um acordo Brasil-Portugal para ter os mesmos direitos e os mesmos deveres que um cidadão português. E é com ele que o cidadão brasileiro vai poder pedir o cartão de cidadão. A gente falou agora há pouco que não é válido. Então, com a autorização da CPLP, como as outras autorizações, sim, é possível seguir os procedimentos e pedir o Estatuto de Igualdades e Direitos e depois ter um cartão de cidadão. Lembrando que esse cartão vai ter a mesma validade da sua autorização. Uma autorização de 1 ano, cartão de 1 ano. Uma autorização de 2 anos, cartão de 2 anos. Então, teve que renovar a autorização, tem que renovar o cartão de cidadão. Mas Então, dá aqui já direito ao Estatuto de Igualdade, sim. o que eu quero já dizer aqui da minha experiência é que eu solicitei o estatuto e levei 8 meses para ter acesso ao meu estatuto, e depois E ainda ter que pedir ali, fazer, né, é só a primeira etapa do processo, né? essa média mesmo, de 6 a 8 meses, é o que eu tenho visto que as pessoas têm levado para conseguir o Estatuto. E aí a pessoa vai falar assim, como teve comentário aqui falando, tá, mas se eu tenho uma autorização de residência de 1 ano e vai levar 8 meses até chegar o meu cartão de residência, minha autorização venceu. E aí o cartão venceu. E é isso. Você não precisa pedir o cartão de cidadão imediatamente. Você pode Uhum. ter o Estatuto e deixá-lo guardado. Renovou a sua autorização, aí você agenda no IRN e vai lá fazer o seu cartão de cidadão. É Exatamente, uma é isso aí. hipótese. É isso que eu estou fazendo. Fiz já a minha autorização de residência, eu cheguei aqui, então, em novembro de 2021, ela venceu, ela já foi renovada esse ano, então agora, até mesmo com uma autorização de residência com maior prazo de validade, eu vou lá e pego meu cartão de cidadão com esse tempo de vencimento. Então, fiz Pela certinho, eu acho necessidade que é de esse o trabalho, caminho. eu já fiz cartão de cidadão para 3, 4 meses, que eu precisava tê-lo. Aham. Mas aí é de cada um, porque tem um custo associado, né? Então não é para Sim. todo mundo que vale a pena. Então, vamos falar sobre isso. A gente até também pode trazer um vídeo aqui bem específico nesse assunto, eu acho que é de muito interesse aí dos Temos. brasileiros. Mas, resumidamente, a senhora falou que precisava ter. Por que precisava? O que que ele muda aqui para a gente? Hoje, Ana, por exemplo, eu, como advogada, atribuo o NIF para muitos dos meus clientes. Um dos órgãos que exigia que eu tivesse o cartão de cidadão eram as finanças. Ah, Uma última mudança da legislação interna lá das finanças, eles voltaram a permitir que uma pessoa com autorização de residência seja representante fiscal de outro. Mas até recentemente, só um cidadão português ou europeu, ou com o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres, conseguia. uhum, Se não apresentasse um cartão de cidadão, não emitia. uhum, Então, para que os meus clientes não ficassem sem, eu cheguei a pedir um cartão de cidadão de pouco tempo para conseguir fazer esses trabalhos. Hoje já não precisa mais. uhum, Eu também faço muita assinatura digital, assino muito contrato por procuração. Então, o cartão de cidadão tem acesso à chave móvel, e é uma uhum. assinatura digital reconhecida no país. Então, E é um eu também sistema, utilizo como você consegue chave móvel. entrar no sistema por Consigo conta fazer assinatura do. digital e consigo Uhum. entrar nos sistemas do governo com a minha chave móvel. Uhum. E Eu isso também serviria também consigo. para outras pessoas sem ser advogado, né? Eu Claro, cartão claro que sim, cidadão, para o eu também vou ter cidadão. acesso a isso. Uhum. Um exemplo disso, eu como uma cidadã normal, tenho uma consulta marcada. Chego no centro de saúde, tem um totem de agendamento. Se eu insiro o meu cartão de cidadão, ele já faz a leitura. E ele já emite a senha para minha entrada na consulta. Olha, que interessante, isso aí eu não sabia. Na segurança social, eu agendo e vou na segurança social para retirar o NIS de um cliente, que agora é online, mas eu tenho que retirar. Eu vou lá retirar de um cliente. Eu insiro o meu cartão de cidadão e ele já puxa o meu agendamento. Hum. Agora, por exemplo, para mim, eu não sou advogada, não vou fazer a documentação para outras pessoas, mas
tem coisas que melhoram se eu tiver o cartão cidadão aqui, além dessa facilidade em sistema, como a senhora falou. Eu posso citar um aqui, no meu caso vai ser muito importante, que é para o estudo. Eu vou pagar como o mesmo valor que uma cidadã portuguesa, ao invés de uma Sim. cidadã internacional, né, de uma aluna É internacional, um que é mais dos caro. benefícios que o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres te promove. Uhum, Uma questão que as pessoas precisam ficar muito atentas. A maioria das universidades hoje já estão fazendo contratos de que, se você entrou como estudante internacional, você se mantém até o final como estudante internacional. Então, você não altera o contrato no meio do caminho. uhum. Então Tem tem que um ficar caso de olho nisso. pessoal na minha família em que nós já combinamos, ela só vai fazer os exames para entrar na universidade depois que o estatuto for concedido, porque aí sim ela já entra pagando igual o contingente nacional. Que é mais barato do que para cidadãos Hum, internacionais. chega a ser 3, 4 vezes mais barato, dependendo da universidade. Hum. Mas para quem, por exemplo, eu fiz meu mestrado de 2 anos, estou finalizando agora, e aí já paguei como cidadã internacional. Se eu quiser continuar estudando, aí no meu próximo contrato eu já posso apresentar ali, ó, meu estatuto, meu cartão e Sim, pagar como um exatamente, português. exatamente. Ah, eu fiz o mestrado, agora eu vou fazer um doutorado. Você já pode entrar pelo contingente nacional. Uhum. Há outros benefícios para o brasileiro que tem o estatuto de igualdade? Há outros benefícios, existe, por exemplo, há outros benefícios. Existe, por exemplo, concurso. Então, a pessoa que vai prestar determinados concursos precisa ter isso. Uhum. Se ela quer votar, aí ela tem o Estatuto de Direitos Políticos. O brasileiro também tem direito, pode votar, Uhum. eleições. Então, Entendi. são alguns dos benefícios adicionais, além de todos esses que a gente Maravilha. Podemos trazer esse assunto numa próxima, então, a gente conversar citou. bastante sobre ele. E aí eu espero já estar com meu cartão cidadão aqui, eu for mostrando as etapas que foram até ele chegar aqui na minha casa. Mas então vamos falar ali sobre uma situação mais abrangente, né? Nós falamos até agora sobre a RCPLP, os prós e os contras. Eu queria saber muito da senhora em relação ao acordo CPLP. O que nós temos, o que a senhora acha importante pontuar? O que tem visto aí nesses últimos meses, desde que ele entrou em vigor, né? Em novembro do ano passado, sobre os vistos, né? CPLP, o que a senhora pode compartilhar aqui com a gente? Olha, Ana, eu acho que uma coisa muito importante é que as pessoas têm feito muita confusão com esse acordo de mobilidade da CPLP. Eu acho que o acordo trouxe muitas vantagens, sim, mas tem três coisas muito específicas que as pessoas falam sempre e que eu tenho tentado desmistificar. Então, por exemplo, as pessoas acham que agora com o acordo da CPLP fica mais fácil entrar como turista. Mito, isso não existe. É muito pelo contrário, eu tenho visto o cerco ter ficado mais apertado na imigração para a entrada do turista. Por quê? Porque, em tese, eu estou te dando várias formas de entrar no país. Então, você não precisaria entrar como turista. Então, Uhum. essa é uma das coisas que não existe, que as pessoas estão confundindo. Outra coisa que as pessoas confundem muito e perguntam muito: eu posso tirar um visto da CPLP? Não existe um visto da CPLP. E eu tenho visto uma confusão até no mundo jurídico. Então, eu participo de alguns grupos que eu já vi alguns colegas falando, mas e colegas, e o visto da CPLP? Não tem visto da CPLP. Então, os vistos são os mesmos. Aumentou o visto de procura de trabalho, mas ele não é só para CPLP. Uhum. Aumentou o visto de nômade digital, mas não é só para CPLP. Aumentou o visto de acompanhamento familiar, mas ele não é só para CPLP. Apesar de ter acontecido as coisas ali meio que em simultâneo, não é específico para CPLP. Isso tem que ficar muito claro para as pessoas. Então, esses vistos Normais. existem, já tinham vários vistos, né? E agora tem novos vistos, mas eles servem para todos os estrangeiros que quiserem vir para Portugal, vai pedir ali um desses vistos. A diferença é que com o acordo da CPLP,
nós, brasileiros, angolanos, moçambicanos, enfim, que faz parte dessa comunidade de países de língua portuguesa, temos ali alguns benefícios. É isso. Sim, aí para os vistos. Então, são poucos os benefícios, ao meu ver, mas tem. Então, por Uhum, exemplo, para alguns vistos, você pode não apresentar meio de subsistência se você tiver uma carta convite de alguém que já viva legalizado. E se essa pessoa comprovar que tem condições de subsidiar a sua subsistência. uhum. Isso é só para CPLP. Olha, se você tiver uma carta convite, um termo de responsabilidade de alguém que comprove que tem condições, você não precisa comprovar. Então, isso é um benefício. Uhum. Até recentemente tinha o benefício também da passagem de regresso no visto de procura de trabalho e nos vistos temporários, de estada temporária. Mas esse cortaram recentemente e estão pedindo a passagem de regresso, independente de ser CPLP ou de ter termo de responsabilidade. Então, essa é mais uma questão. E para o estudante, se você for um estudante que vai frequentar o ensino superior e for da CPLP, você está dispensado dos meios de subsistência. E esse tá certo. Esse de Eu estudante, como é que está, funciona? inclusive, no checklist de documentos. Uhum. Então, para estudante, não precisa comprovar os meios de subsistência, independente se você tem uma carta convite de alguém aqui ou não, é isso? Independente, se você frequenta o ensino superior, é independente. Mas, confesso que eu nunca vi ninguém ser aprovado sem prova que tenha qualquer tipo de condição. Uhum. Para os seus clientes, você continua emitindo documentação comprovando. Algum comprovante ou alguma responsabilidade de alguém, eu acho importante. Claro que a gente vai avaliar a idade, família, várias coisas para entender o perfil desse cliente, mas a minha sugestão é sempre ter uma subsistência. E outra coisa importante, agora com a possibilidade do visto de acompanhamento familiar, muitos estudantes querem trazer a família. Então, aí não se iluda. Uma coisa é você, estudante do ensino superior, da CPLP, não precisar comprovar meio de subsistência. Outra coisa é você, estudante, querer trazer marido, um, dois, três filhos. Uhum. Por quê? Se você não se sustenta, como é que você sustenta os demais? Se você vai pedir o visto de acompanhamento familiar, é importante você provar que você consegue se sustentar e sustentar os demais. Maravilha, olha, como nós falamos aqui, mais de 110 mil autorizações da RCPLP emitidas em 2 meses, é um marco, assim, é uma situação sem precedentes, essa regularização de tantas pessoas, de tantos estrangeiros. Nós sabemos que a maioria são de brasileiros que estavam aqui aguardando com a manifestação de interesse em Portugal, ia passar ali por um processo de 2, 3 anos, então agora já tem documentação, isso é inegável, falamos vários prós e contras, né? E vale aí o pessoal que está em casa. Sabemos que 110 mil aprovações ali de pedidos e ainda existem 40 mil pessoas que têm a manifestação de interesse e ainda não solicitaram a RCPLP, que provavelmente estão esperando passar pela entrevista do CEF. E a intenção do CEF, antes de mudar para a agência, é fazer o máximo aí de limpeza nesse sistema, né? E, Então, nós vamos continuar falando sobre a reestruturação do CEF nos próximos vídeos. Vou convidar a senhora para voltar aqui outras vezes para e mostrar sobre a gente, para mostrar para a gente sobre isso. é importante que tenhamos algum avanço, né? Porque por enquanto a gente não consegue notar nada. A gente sabe que internamente acontece, mas Uhum. externamente não conseguimos anotar nada. E Ana, foi um prazer mais uma vez estar aqui, poder contribuir de alguma forma. E com certeza, tenho todo o prazer em voltar e falarmos de outros assuntos. Muito obrigada novamente, doutora Edilene. Espero que tenha sido muito útil para você aí que está em casa pensando se vale a pena ou não a RCPLP. E já sabe, continua de olho aqui. Vou deixar o link do YouTube da doutora Edilene Gualberto aqui, ó, o canal dela aqui na descrição Muito do obrigada. vídeo, o Instagram, todo o material, TikTok também, não é isso? E tem o site, E bem o completo, site. É, muita informação.
É isso, estou sempre de olho aqui nas redes da doutora Edilene, tem muita informação para gente. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau!